3 e nós ainda vamos aqui ter um encontro que dá para discutir muita coisa. Então, vamos lá. Então, a questão agora das equações diferenciais, que eu queria mostrar para vocês, tá? A questão aqui é a seguinte, deixa eu diminuir aqui um pouco o zoom para eu poder me guiar aqui. O que eu queria mostrar para vocês, aí vocês terminem de ler essa seção primeira aqui, eu vou mexer mais com seção 5.1 e seção 5.2, tá? É o que interessa para mim, ó lá, 5.2 agora, tá? Então, agora, ele vai mexer com essa ideia aqui, ó. Nós vamos pegar a função y, uma função genérica, y de x, e escrevê-la na forma de uma série de potências, tá certo? Tá lá. Escrevê-la na forma de uma série de potências. Para que a gente vai fazer isso? Para pegar ela e substituir na equação diferencial, tá certo? Então, o exemplo que eu queria resolver com vocês era justamente esse aqui. Essa equaçãozinha diferencial, y, duas linhas, mais y igual a zero, tá? Então, beleza, qual que é o padrão de resolução disso aí? Como é que a gente faz para resolver uma brincadeira dessa? Então, vamos voltar aqui para solução de equações diferenciais, tá? De equações diferenciais. Solução de equações diferenciais. Claro, via série de potência, que é o nosso assunto aqui. Então, primeira coisa, a gente sempre vai começar assim, ó. Eu vou pegar a y de x e vou, a princípio, escrever ela como uma série de potência. Eu vou escrever assim, somatória de n igual a 1, de n igual a 0, de n igual a 0, né? O padrão desse livro é começando no n igual a 0. N igual a 0 até infinito, a n, x menos x0 elevado a n. Tá lá. Tá? Só que veja, nesse primeiro exemplo, e na maioria dos exemplos que ele vai fazer, para não causar muito problema, a gente vai simplificar e vai pegar o x0 igual a 0. Né? Tipicamente, nós vamos fazer x0 igual a 0. Nós vamos buscar principalmente soluções em torno da origem, em torno do zero. Tá? Porque o procedimento é o mesmo do que se tivesse menos x0, só que aqui vai ter que escrever mais, vai talvez dar mais conta, né? E com x0 igual a 0 já simplifica mais, mas o procedimento é o mesmo. Então, tipicamente, nós vamos escrever assim, para simplificar a notação, y igual somatória de n igual a 0 até infinito. Quer ver? Deixa até eu vou até escrever em vermelho isso aqui para chamar a atenção, viu? Se você quer saber. Deixa eu escrever isso aqui em vermelho, que aí o pessoal vai, ou em outra cor, em azul, sei lá, mas eu quero fazer aqui para chamar a atenção essa parte. Opa, estou tentando escrever com a borracha. Aqui, ó, y igual a somatório, que esse é o jeito que a gente vai usar ali na equação diferencial. N igual a 0 até infinito, a n, em vez de botar x menos x0, já considera o x0 igual a 0. Então, vai ficar x apenas. X elevado a n. Claro que se eu abrir isso aqui diante de vocês, essa série de potência que eu estou... Quer dizer, eu estou considerando aquele meu y aqui, ó. Aqui, peraí. Eu estou considerando esse meu y aqui da equação diferencial. Tá vendo aqui? Está meio apagadinho o xerox, mas estou considerando esse y agora dessa forma aqui. Já estou imaginando que aquele y ali é uma série de potências, como essa vermelha aqui que eu acabei de escrever. Vamos abrir, só que tem um detalhe, você fala, professor, mas daí, e o y duas linhas? Eu vou considerar que é o quê? Né? Então aí a gente tem que ver como é que ficaria o y duas linhas. Então primeiro vamos abrir isso aqui. Se você expandir esse somatório, ele vai ficar a0, x elevado a 0, que é 1, então vai ficar a0, mais, aí próximo termo, a1x, mais a2x quadrado, vocês estão vendo como é que é, né? Mais, e vai embora. Não termina nunca, porque é até infinito. Então, veja, se eu quiser calcular, antes de calcular o y duas linhas, vamos primeiro calcular o y', primeira derivada. Como é que ficaria a primeira derivada, se eu fosse pensar nisso aqui, né? Ué, imagina que eu vou derivando termo a termo. Então, derivada do A0. Puta, peraí que eu acho que eu fiz uma cagada aqui. Ah, não fiz não, tá gravando. Depois eu corto essa parte. Pensei que eu tinha esquecido de colocar para gravar. Então, quer dizer, como é que eu faço se y é isso aqui, como é que eu faço para y', para a derivada? Vou derivando termo a termo. Derivada da constante é 0.
Derivada do A0 é 0. Derivada de A1x é A1. Derivada de A2x² é 2A2 vezes x. Vocês estão entendendo, sim ou não? Mas, o próximo termo aqui seria A3x². A derivada dele é 3A3x². E vai embora. Então, você acabou de escrever uma fórmula para o y'. Né? Esse y, vamos tentar escrever agora uma fórmula para o y duas linhas, antes da gente escrever com somatório, né? Como é que seria o y duas linhas? Bom, aí o y duas linhas é a derivada do y'. Então, o y' já não tem o primeiro termo aqui, que deu 0, né? O primeiro termo dele é A1, mas a derivada do A1 é 0. Derivada do 2A2x, 2A2. Derivada do 3A3x², 2 vezes 3, derivada do mais, vai ficar 3 vezes 2, 3 que já tinha, vezes 2 que acabou de cair, vezes A3, vezes x. O próximo termo que teria aqui seria 4A4x². Então, o próximo termo aqui seria 4 vezes 3A4x², mais reticências, certo? Então, a gente pegou o y original, que é a série de potências, expandiu ele, e aí calculamos na mão aqui, na raça, o y' e o y duas linhas. Agora, vamos tentar reescrever esse y' e y duas linhas em termos de somatório. Em termos de somatório, como é que ele ficaria? Vamos pegar, por exemplo, o caso do y'. Y' vai ficar igual a quem? Vamos tentar aqui. Somatório. Eu estou vendo que o y' começou no 1. Então ficaria, eu poderia escrever a princípio assim, n igual a 1 até infinito, certo? A n, começou 1, 2, 3, quer dizer, só que tem um detalhe, 1 aqui, coeficiente, 1, coeficiente 2, coeficiente 3. Então, eu estou vendo que o N1 está com coeficiente 1, N2 está com coeficiente 2. Então, tem um coeficiente N multiplicando o AN, e o X está elevado a quanto? Quando o A é 1, não tem X. Quando o A é 2, o X está 1. Quando o A é 3, o X está ao quadrado. Então, o X está elevado sempre a um N menos 1. Pronto, acabei de escrever. E o y duas linhas? Vamos dar uma olhada aqui que a gente pode escrever como um somatório do y duas linhas. Somatório, aí aqui já começa em 2 a princípio. N igual a 2 até infinito. Puta merda, tá chegando aqui no fim da mesinha digital, ela não tem mais aonde apoiar a mão. Aí, N igual a 2 até infinito. Começa no AN, né, no AN, porque está começando em 2, só que aqui eu vejo que tem 2, que é 2 vezes 1. Aqui tem um 3 vezes 2, então quer dizer, está tendo sempre o N vezes o N menos 1. Então aqui seria N vezes o N menos 1, vezes o próprio AN, vezes um X, que está elevado a N menos 1, né? Não, um x que está elevado a n menos 2. Quando aqui é 3, aqui é 1. Quando aqui é 4, aqui é 2. X elevado a n menos 2. Então, quer dizer, você escreveu como um somatório. Assim como você tinha, a princípio, como um somatório, a própria função y, estava aqui desde o começo. Agora você também escreveu como um somatório o y' e escreveu como um somatório o y duas linhas. Tá certo? Então, quer dizer, só que tem um único problema que ficou aqui, foi o seguinte, né? Quando você colocar isso aqui na equação diferencial, você pode guardar, sim, essas fórmulas, não tem problema, mas repara que, dependendo de como ficar na equação diferencial, os somatórios vão estar começando de pontos diferentes. Um está começando de 0, outro está começando de 2, outro está começando de 1.
né? E as potências de x também estão diferentes. Então, a gente sempre vai ter esse problema ao longo dos exercícios, dos exemplos, deixar os somatórios no mesmo indexação, começando no mesmo ponto, e procurar deixar os x's também iguais. Vocês já vão ver na hora da equação diferencial por que isso aí tem que ser feito, tá certo? Deixa eu só puxar aqui um novo slide para a gente resolver a equação diferencial. Calma aí. Sim. Lousa 09. Ok. Então, aqui, ó. Então, beleza. Então, só para resumir o que a gente fez, né? A gente, daqui por diante, tem um y. A gente já pode partir dessa base aqui, ó. Você sabe que y é somatório de n igual a 0 até infinito, a n, xn. Vamos partir do princípio que x0 é 0, né? Já sabe que o y' é igual somatório, pelo que a gente viu ali, n igual a 1 até infinito, n a n, x elevado a n menos 1, e já sabe que o y duas linhas é somatório, n igual a 2 até infinito, n vezes n menos 1, a n, x elevado a n menos 2. Quer dizer, você já pode partir... Isso aqui já são 3 equações verdadeiras que a gente tem para substituir na equação diferencial. Beleza, mas qual é a equação diferencial? Então, vamos começar com o primeiro exemplo aí que ele trabalha no livro. O exemplo é justamente esse aqui, né? É o exemplo aí que ele trabalha. Muito interessante. É o exemplo y duas linhas mais y igual a 0. É uma equaçãozinha diferencial, uma EDO de segunda ordem, tá? Segunda ordem. Você vai falar, professor, mas que inútil essa EDO, de onde que vem isso aí? Olha, isso aqui não é nada inútil, tá? Isso aqui não é nada inútil, isso aqui representa toda uma gama de fenômenos físicos que estão por trás disso aqui, tá? Eu posso até te exemplificar um aqui. Cadê minha régua? Tá aqui. Olha só, deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho aqui, ó. Imagine você que você tem aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo fazer o desenho aqui. Imagine você que você tem... aqui. Para ficar reto, né? E aqui, ó. Imagine você que você tem aqui, ó. Beleza. Aqui é uma paredezinha, né? Aqui é um chãozinho, beleza? Tá aqui. E aqui eu tenho na parede presa uma mola. Não sei se eu vou conseguir desenhar, tá aqui. E aqui você tem um bloquinho de massa, uma mola de constante de mola K. E aqui você tem um bloquinho de massa M. Certo? Tá aqui, ó. Tá apoiado aqui no chão. Bloquinho. Uma massa M. Beleza. E aqui, você chama, ao contrário do que a gente costuma fazer, que chama esse eixo aqui de X, para dar certo aqui com a letra da equação, chama esse eixo aqui de Y. Tá certo? Então, você tem aqui uma posição que seria o 0, e o bloquinho fica oscilando para a esquerda e para a direita. Aqui estão as posições Y positivas, e aqui estão as posições Y negativa, tá? Então, o que acontece? Se você, olha só que interessante, se você sabe que a única força que está atuando aqui no bloco, se ele não tiver atrito com o chão, né? Se não tiver atrito aqui, a única força que está atuando no bloco é justamente a força da mola, tá? E a força da mola, ela é menos KY, onde Y é a posição. Por quê? Porque se eu puxo o Y positivo, aqui como ele está, o bloquinho está para um Y positivo, um Y maior que 0. E aqui são os Y menor que 0. Quando eu puxo ele para o lado positivo, a força não aponta para o lado positivo, a força aponta para a esquerda. Porque a mola está tentando puxar ele de volta. Esse 0 aqui seria onde o bloco fica em repouso, né? Então eu distendi um pouco a mola para cá, para a direita, a força puxa de volta para a esquerda. Eu esmaguei um pouco a mola para a esquerda, a força dela leva para a direita. Então a força está sempre o contrário do Y. Quando o Y está positivo, a força puxa para o negativo. Quando o Y está negativo, a força puxa para o positivo. Então você tem a força que está atuando no bloco, é a força, desculpa a sigla aí que formou, mas é menos KY, tá certo? Bom,
A segunda lei de Newton diz que a resultante das forças num corpo é igual à sua massa vezes a sua aceleração. Só que aceleração é a mesma coisa que, se y for a posição, tá certo? Em termos do tempo, você pega e deriva duas vezes. Então, vai ser y duas linhas, tá certo? Então, se você igualar as duas, vai ficar assim, a menos KY, que é a força que está atuando no bloco por causa da mola, é a única força, então é a força resultante, então é igual a MA. Só que MA é a mesma coisa que M, Y, duas linhas. Passando para o outro lado, você fica com M, Y, duas linhas. Melhor imaginar o menos KY passando para cá, para ficar tudo positivo. MY, duas linhas, ele foi para lá, fica positivo, mais KY, igual a zero. Massa é sempre positiva, né? E, portanto, é sempre diferente de zero, porque, na verdade, é sempre maior que zero. Então, você pode dividir por M dos dois lados da equação, vai ficar Y, duas linhas, mais K sobre M vezes Y, igual a zero. Se você pegar esse K sobre M, um caso particular onde K sobre M é igual a 1, você cai exatamente nessa equação aqui, tá certo? Isso significa que essa equação que a gente vai resolver por série de potências, ela é a equação para um sistema massa-mola sem atrito, onde a razão entre a constante da mola e a massa do bloco é igual a 1, tá certo? Ah, mas é só para isso que serve essa equação? Não. Ela seria também a equação diferencial para um pêndulo oscilando, amarrado no teto. Imagina uma corda amarrada no teto com uma bola de concreto, ou de madeira, ou de metal na ponta, pesada, e você deixa aquilo oscilando, sem atrito, sem considerar atrito com ar. Cairia na mesma equação. Ah, mas serve só para pêndulo e massa-mola? Não. Serviria também para descrever as cargas nas placas de um capacitor num circuito sem resistência. Imagina que você, em vez de ter um circuito RLC, resistência, indutor, capacitor, você tem um circuito que seja só indutor e capacitor, campo elétrico e campo magnético, sem a resistência, sem dissipar energia elétrica na forma de calor, sem esquentar, sem efeito Joule. Como é que vai ficar a equação diferencial desse circuito que tem só as duas plaquinhas lá do capacitor e aquela bobininha do indutor? E ele, claro, ele começa com um tanto de carga na placa. Aí tempo zero, aí você dispara o cronômetro. Aí as cargas começam a sair de uma placa do capacitor, dá a volta no circuito e ir para outra placa, passando pelo indutor no meio do caminho. E não tem resistência, hipoteticamente. Como é que ficaria a equação desse circuito? A mesma coisa. Essa mesma equação é massa-mola, pêndulo, circuito LC e mais uma outra porrada de coisas, tá? Então, ela não tem nada de bobinha, não. É uma equação importante. Vamos pegar um outro slide aqui para começar a resolver ela. Uma coisa interessante que a gente poderia fazer antes de resolver por série de potências seria, já que a gente estudou Laplace, e ela é uma equação relativamente simples, né? Como é que seria a resolução dela por Laplace? Bom, se você pegar uma equação dessa aqui, igual eu acabei de escrever, y duas linhas mais y igual a zero, e você for resolver por Laplace, que é a técnica anterior que a gente sabia, vocês ainda estão ok aí, turma? Ah, tá, deixa eu pedir uma coisa para vocês aqui antes que eu me esqueça, né? Vocês digitem presente aí, todo mundo ao mesmo tempo. Tá? Digita presente aí para eu saber. Isso aí, Eduardo. Ah, o pessoal está acompanhando, o pessoal está vivo. Heloísa está aí. Ah, que legal. Que legal. Enquanto isso, deixa eu pegar uma água aqui para mim. Peraí. Aqui, ó. Deixa eu pegar uma aguinha, que eu já volto aqui. E a gente continua. Depois eu edito essa parte aí da gravação. Não tem problema. Só para eu não morrer seco aqui. Tá aqui. Então, olha só, turma. Aê, todo mundo digitou presente, para não ficar com falta. Depois, no final da aula, eu já passo para o Siscad. Mas o que eu queria dizer para vocês ali era o seguinte. Se eu tenho uma equaçãozinha dessa e eu vou resolver por Laplace, você taca Laplace dos dois lados, vai ficar Laplace do y duas linhas,
mais Laplace do y igual a Laplace de zero, que é zero. Isso aqui vocês já devem estar sabendo fazer para a prova, né? Bom, claro que aqui ele não deu as condições iniciais, tá? Então, a gente vai ter que considerar que ele não disse quanto que é y de zero e y' de zero. Então, beleza, né? Você não sabe quanto é. Você sabe que tem lá um y de zero e tem também um y' de zero, mas que você não sabe quanto é. Vamos tentar resolver genérico, né? Genérico, sem saber especificamente os valores ali. Bom, tá com o Laplace dos dois lados. Como que é a fórmula do Laplace de y duas linhas? É s ao quadrado, f de s, menos s y de zero, que eu não sei quanto é, menos y' de zero, que eu também não sei quanto é, mais f de s, olha só que interessante, igual a zero, certo? Então, olha só, botando o f de s em evidência, colocando o f de s em evidência, vai ficar, abre parênteses, s ao quadrado mais 1 vezes f de s, certo? Aí passa por outro lado os outros termos. Do outro lado vai ficar s y de zero mais y' de zero. Tá lá. Aí você passa o s ao quadrado mais 1 dividindo. Você vai descobrir o seguinte, ó, f de s é igual... Y de zero é uma constante, né? 1 menos 1, 2, zero, é que ele não falou aqui quanto é. Então, deixa essa constante aqui, ó. Chama o y de zero de azinho e o y' de zero de bzinho. Então, vai ficar assim, ó. Azinho, que é o y de zero, vezes s dividido pelo s ao quadrado mais 1 que você passou dividindo aqui. Mais bzinho, que é o y' de zero, vezes 1 sobre o s ao quadrado mais 1 que você passou dividindo. Esse é o f de s. Essas duas fórmulas aqui, ó, a fórmula s sobre s ao quadrado mais 1 e 1 sobre s ao quadrado mais 1, vocês conhecem muito bem quais são essas fórmulas aqui. São as transformadas do cosseno e do seno. Então, conclusão, o y de x, que vai ser do f de s, vai ser a solução da equação diferencial, y de x ou y de t, tanto faz a letra, o y vai ser a cosseno de x, no caso eu usei letra x, né, mais b seno de x. Então, nós já conseguimos descobrir por Laplace quanto é que vai ser a solução disso aqui. Vai ser uma combinação linear de senos e cossenos. A cosseno x mais b seno x. Exatamente quanto que é o a e quanto que é o b? Vai depender de quanto que ele colocar aqui no y0 e no y' de zero, que ele não colocou. Mas isso aqui eu fiz por Laplace, só para vocês verem que conforme a gente resolver isso aqui por série de potências, pouco importa como vai ser. O que a gente espera chegar no final é em cosseno e seno. Porque por Laplace eu já resolvi aqui, acabei de ver que dá a cosseno mais b seno. Então, eu não posso chegar numa coisa nada a ver com exponencial, cosseno hiperbólico, umas coisas que não tem nada a ver. Tem que chegar em cosseno e seno. Tá certo? Então, beleza. Então, vamos resolver agora por série de potências para fechar essa aula, né? Então, tá aqui. Já até perdi a conta aqui desses negócios aqui. Lousa 11. Espera aí. Caralho. Aqui, lousa 11. Beleza. Agora, então, vamos lá. Então, por série de potências agora, né? Opa! Por série de potências. Então, eu tenho essa seguinte equação. Y, duas linhas, mais y igual a zero. Quero resolvê-la por série de potências. Então, o que eu tinha explicado lá para vocês? A gente pode subir... Tem a fórmula que a gente acabou de ver na outra lousa para o y duas linhas. Como é que era a fórmula para o y duas linhas? Somatória de n igual a 2. Aí eu fiz com vocês, é só vocês checarem lá depois. N igual a 2 até infinito. Aí como é que ficava aqui? N vezes n menos 1, não era isso? A n, x elevado a n menos 2. Era assim a fórmula. Mas, aí a fórmula do y' não usa aqui, a fórmula do y é como? Somatória de n igual a 0 até infinito, a n
x elevado a n, igual a zero. Por que igual a zero? Por causa desse igual a zero que tem aqui na equação. Tá certo? Então, agora, eu não taquei L dos dois lados, que seria a resolução por Laplace que eu fiz na lousa anterior. Agora, eu estou fazendo por série de potência. Eu estou pegando os y e substituindo pela sériezinha de potência correspondente. Tá certo? Beleza. Então, vamos lá. Como é que eu saio disso aqui? Aí entra aquilo que eu falei. A gente tem que colocar os somatórios começando no mesmo ponto e as potências de x também com o mesmo expoente. Não pode ficar n menos 2 e n. Ou fica n menos 2 e n menos 2, ou fica n e n. Não pode começar no 2, outro começar no 0. Ou começam os dois no 2, ou começam os dois no 0. Vamos tentar fazer os dois começando no 0, somatório. Se eu mandar esse somatório aqui para 0, você concorda que eu tenho que somar 2 em todos os n's aqui? Vocês concordam comigo? O n está começando em 2, porque o somatório está começando em 2. Aí eu pego o somatório, faço ele começar no 0. Quer dizer, eu roubei 2 do n. Então eu tenho que somar 2 no n para compensar. Essa que é a ideia, tá certo? Então olha só como é que fica. O somatório começando no 0, então vai ficar assim, ó, somatório n igual a 0 até infinito. Aí aqui eu tenho que, para compensar que eu baixei de 2 para 0 aqui fora, eu tenho que somar 2 em todo lugar que aparece n. Então aqui vai ficar n mais 2. Aqui vai ficar n mais 2, n menos 1 mais 2, que é n mais 1. E aqui vai ficar a n mais 2. E ali vai ficar x elevado a n menos 2 mais 2, que é x elevado a n. Já ajeitou esse aqui. Quer dizer, essa equação é bem simples, porque você ajeitou o somatório e já ajeitou o x ao mesmo tempo. Às vezes isso não acontece, você ajeita o somatório e o x fica bagunçado, aí você tem que fazer mais coisas. Depois vocês vão estudar aí no exemplo que tem resolvido no livro. Mas somatório de n igual a 0 até infinito, a n, xn. Aqui ficou jóia, os dois somatórios estão começando do mesmo ponto, que é 0 e 0, e os dois x elevado a n igual. Então dá para eu colocar o somatório em evidência e o x elevado a n em evidência. Então vai ficar assim, ó, somatório de n igual a 0 até infinito, abre um colchetes, aí o que fica dentro do colchete? Essa primeira parte, n mais 2, n mais 1, a n mais 2, mais a n, tudo isso aqui, xn, igual a 0. Qual que é a ideia disso aqui, de você deixar a equação dessa forma? Qual que é a ideia? O que, que o cara quer, aonde que ele quer chegar com isso? Calma aí que a gente já está terminando, não desiste agora não. Para você entender bem esse exemplo básico, você vai entender lendo sozinho os dos livros, os do livro, e aí qualquer dúvida adicional, a gente ainda tem a aula do dia 13 para tirar essas dúvidas, vocês podem me perguntar ao longo da semana, tá? Bom, então olha só, qual que é a ideia disso aqui? Eu vou até mudar a cor, vou deixar em vermelho aqui, para fazer uma observação. A ideia disso aqui é o seguinte, se você expandir esse somatório, imagina, chama esse colchete aqui de alfa n. Se você expandir esse somatório, é como se ele tivesse assim, ó, n igual a 0 seria um alfa 0, mais, e que alfa 0 está com x elevado a 0, então não tem x. Depois o próximo seria um alfa 1, vezes x elevado a 1, alfa 1x, mais um alfa 2 vezes o x ao quadrado, mais um alfa 3 vezes o x ao cubo, mais reticências. E pior, quando chega no final, tem um igual a 0. Quer dizer, quando eu digo que isso aqui que eu escrevi em preto, na última linha em preto, é igual a 0, eu, no fundo, estou escrevendo isso aqui, ó. Alfa 0, que em vez de falar todo colchetes, eu vou falar alfa no lugar de colchetes. Alfa 0 mais alfa 1x, mais alfa 2x quadrado, mais alfa 3x ao cubo, mais reticências porque o somatório vai até infinito, igual a 0, igual a 0. Detalhe, para todo x pertencente a R. E esse detalhe faz toda a diferença. Porque como que eu vou fazer um negócio desse aqui, e esse negócio que eu estou escrevendo em vermelho aqui, é a exata reprodução disso aqui que está aqui em cima, desse somatório. A única coisa é que, em vez de escrever toda essa tralha, eu escrevi alfa no lugar.
Como que eu vou fazer todo um somatório desse dar zero para todo x pertencente a R? Isso aqui implica necessariamente... Por exemplo, ó, se isso aqui é igual a zero para todo x, em particular, quando x é igual a zero, isso aqui dá, esse somatório todo dá zero. Só que quando x é igual a zero, sobra esse alfa zero aqui. Então você já descobriu que o alfa zero tem que ser zero. Entendeu? Já descobriu que o alfa zero é zero. Aí troca o alfa zero, some com ele, porque ele tem que ser zero. Aí sobra só essa parte a partir do alfa 1. Aí você bota o x em evidência, o alfa 1 fica sozinho, sem x. Opa, então o alfa 1 tem que ser zero também. O que você vai descobrir é que para isso aqui ser igual a zero, para todo x pertencente a R, o alfa 0 tem que ser igual ao alfa 1, que tem que ser igual ao alfa 2, que tem que ser igual ao alfa 3, que tem que ser igual a todos os outros alfas, todos iguais a zero. Tá certo? Essa que é a ideia. Quando você chega nesse ponto aqui da resolução, você tem que lembrar dessa ideia. Ah, se todo esse somatório infinito de potências de x está igual a zero e tem que ser igual a zero para todo x pertencente a R, então é só se os alfas forem todos iguais a zero. Ora, quem são os alfas? Os alfas estão representando quem? Eles estão representando o colchete. Então isso significa que essa tralha aqui dentro do colchete tem que ser igual a zero. Então, continuando a nossa resolução, n mais 2 vezes n mais 1 vezes an mais 2 mais an tem que ser igual a zero. O nome que a gente dá para isso aqui é equação recursiva ou relação de recorrência. Deixa eu ver o nome aqui. Tem mais de um nome, né? Aqui, ó. Relação de recorrência. Relação de recorrência. Aqui, ó. Relação de recorrência. Recorrência. Tá certo? Quer dizer, isolando a n, você percebe que a n, você pode isolar o AN, passa para o lado de lá o resto, né? Você pode isolar também, acho que melhor do que isolar o AN, o melhor, o ideal é isolar o de subíndice maior, né? Porque aí fica o da frente vindo como consequência do de trás, que faz bem mais sentido, né? Não isola o AN, não. Isola o AN mais 2, que é melhor. AN mais 2 é igual menos AN sobre... O que vai ficar aqui embaixo? N mais 2, N mais 1. N mais 2, N mais 1. Tá lá. Essa é a relação de recorrência, essa primeira aqui. Aí já ajeitando ela para fazer as contas, né? A gente vê que o AN mais 2 é igual a menos AN sobre N mais 2, N mais 1. Aí, claro, para quais N's vale isso aqui? Isso, olha para o teu somatório. O teu somatório começava onde? No N igual a 0. Então, isso aqui é para N igual a 0, 1, 2 reticências, para sempre. Tá? Vamos para uma próxima lousa aqui para estudar essa relação. A partir do estudo da relação de recorrência, você vai tirar os ANs e, portanto, você vai descobrir a tua série, porque a tua série, olha lá o Y, ó, o Y não é somatória de AN e XN, só que todo Y é assim. O que vai identificar o seu Y, que é a solução da sua equação diferencial específica que você está resolvendo naquele momento? É a hora que você caracterizar o AN. O AN é o que é o DNA dela. É o AN. O AN é a impressão digital. Então, nós estamos descobrindo aqui o AN, que vai resolver essa equação diferencial. Como que você vai fazer isso? Pela relação de recorrência. Ah, mas é chato pra caramba. Sim, mas eu não tenho culpa. É assim que faz, tá certo? Bom, olha só. Então, beleza. Nossa relação de recorrência é AN mais 2 igual menos AN dividido por N mais 2, N mais 1. N mais 2, N mais 1. Então, você tem que analisar ela para todos os N's, né? Começando no 0. 0, 1, 2. Claro, a gente vai fazer algum até pegar o jeito. Aí depois já extrapola, né? Então, vamos lá. Vamos começar pelo 0. Se você substituir N igual a 0, você vai descobrir que A2 é igual menos A0 sobre 2 vezes 1. Sobre 2 vezes 1. Pronto. Já substitui n igual a 0. Se você substituir n igual a 1, você vai descobrir que A3... Não tem jeito, turma. Tem que ir olhando. A3 é igual a menos A1 sobre... Aí colocou aqui n igual a 1, ficou 3 vezes 2.
3 vezes 2. Aí, A4. O A4 seria se você colocar já n igual a 2. N igual a 2 aqui. 2 mais 2 é 4. Igual a menos A2, menos A2, sobre 4 vezes 3. Só que agora já dá para simplificar pelo seguinte, você já tinha uma expressão para o A2. O A2 é menos A0 sobre 2 vezes 1. Então, se você substituir a fórmula do A2 aqui no lugar do A2, vai ficar menos com menos é mais, A0 sobre 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. E o A5? Vamos estudar aqui o A5. O A5, ele é se você colocar o n igual a 3. O que vai acontecer com o 3? 3 mais 2 é 5. E o que vai acontecer se eu colocar 3 aqui? Vai ficar menos A3 dividido por... O que vai ficar aqui embaixo? O n aqui é 3, né? Então vai ficar 5 vezes 4. 5 vezes 4, que é igual a... Bom, já tem uma fórmula para 3 aqui, menos A1 sobre 3 vezes 2. Se você substituir menos com menos é mais, vai ficar A1, 5, que já tinha, 4, que já tinha, 3 vezes 2, que está lá. 3, 2. Vocês estão percebendo como é que funciona? Ah, beleza, vamos fazer uns outros aqui do outro lado, para ver se a gente aí já consegue generalizar, né? Pega, por exemplo, o A6. A6. O A6 é igual, seria, no caso, colocando n igual a 4 aqui. Menos A4, sobre 6 vezes 5. Ok? 6 vezes 5. Só que eu já tenho uma fórmula para o A4. A4 é A0 sobre 4, 3, 2, 1. Então vai ficar, sobrevive esse menos A0 sobre, já tinha o 4, 3, 2, 1, entrou o 6, 5. 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Tá lá. A6. A7. Vamos fazer o A7 aqui. A7 igual a quanto? Pela formulinha aqui seria n igual a 5. Vai ficar menos A5 sobre 7 vezes 6. Só que eu já tenho a fórmula do A5 aqui, ó. Então isso aqui vai ficar, sobrevive o menos A1 sobre 7, 6, 5, 4, 3, 2. Vocês já estão percebendo qual que é o lance aqui? Já dá para extrapolar, já dá para generalizar. Né? O que está acontecendo aqui? Se você for continuar para sempre, já dá para pegar o padrão geral. Você tem os apares, estão sempre vindo junto com A0, né? O A2 veio com A0, A4 ficou com A0, A6 ficou com A0, e os A ímpares ficaram com A1, A3 ficou com A1, A5 ficou com A1, A7 ficou com A1. Então a gente pode sintetizar o seguinte, né? Quando o A é par, ele é da forma 2n, isso significa que ele vai ser... Ah, e também alterna o sinal, né? Olha os apares, menos, mais, né? E menos, se eu fizesse o A8, já viria mais de novo. Então, os apares... a verdade é essa, né? Então, olha só, o A0 sozinho, ele é A0, mas o A2, que seria já para n igual a 1, ele já ficou com menos, então ficou assim, ó, menos 1 elevado a n vezes A0 sobre, e o que ficou embaixo? 2 vezes 1 é 2 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é 4 fatorial, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é 6 fatorial. Então aqui é sempre o número par em questão, que é 2n fatorial. Olha que interessante. E os ímpares? Olha, os A ímpares, eles são As da forma 2n menos 1, para começar no A1, né? Então, quer dizer, aqui se você colocar 0, vai dar A0 igual a A0, tá certo a equação. Aqui se você colocar n igual a 1, se você colocar n igual a 1, vai dar A1, e aí do outro lado tem que dar A1 também, né, para a equação não ficar sem sentido. 2n menos 1, que é igual, também alterna o sinal, A1 é positivo, A3 já fica negativo, então é menos 1 elevado a n
A1 dividido por 2n menos 1 fatorial, tá certo? Ou seja, esses coeficientes aqui, se você lembrar daquelas séries que eu falei no começo da aula que eu estava dando de exemplo, são os coeficientes do seno e do cosseno, que tem a ver, como eu mostrei antes na hora que eu resolvi por Laplace a equação, tinha que ter dado seno e cosseno mesmo, tá? Só que vamos terminar aqui, vamos escrever a solução, para vocês verem o seno e o cosseno aparecendo. Vamos escrever aqui. Deixa eu pegar uma última lousa aqui, para ver que aí com essa aqui a gente já fecha, né? Porque olha quantas lousas já foram. Lousa 13, vai terminar bem na 13. Lousa 13, tá aqui. Então, quer dizer, nós estamos nessa equação aqui, né? Y, duas linhas, mais Y igual a zero. Estamos resolvendo por série de potências, então a gente quer chegar na solução Y, que é da forma somatório de n igual a zero até infinito, a n x elevado a n, tá certo? E o que a gente descobriu até agora? A gente já descobriu que os A pares, os A2n, são da forma menos 1 elevado a n, a zero, sobre 2n fatorial. E a gente descobriu que os A ímpares, A da forma 2n menos 1, eles são iguais menos 1 elevado a n a 1 sobre 2n menos 1 fatorial. Então, a gente poderia quebrar esse somatório aqui em 2, né? A gente poderia quebrar o somatório, porque ele é o somatório de todos os ANs aqui. Só que, digamos assim, vamos somar primeiro os pares e depois os ímpares. Então, ficaria assim, ó, y igual, os primeiros pares, né? Somatória de n igual a zero até infinito, note que os A2, é assim, ó, deixa eu escrever aqui em vermelho para você entender o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo isso aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui igual uma somatória, primeiro dos pares, que obviamente vão estar multiplicando x elevado a 2n, depois, porque o AN sempre multiplica o x elevado ao mesmo n. Então, os A2n estão multiplicando o x a 2n. E depois eu vou fazer a somatória dos ímpares, 2n menos 1, 2n menos 1, x, menos 1, vezes x elevado a 2n menos 1 também. Tá? Quer dizer, esse somatório total de todos os ANs, vou separar em primeiro par, depois ímpar. Claro que se você somar tudo, você volta nesse preto aqui. Então, vamos lá. Então, vai ficar primeiro dos pares, né? A2n, só que o A2n eu já tenho aqui, ó. Ficou menos 1 elevado a n, a zero, x elevado a 2n, porque o A2n que eu estou colocando tem que estar junto com x2n, sobre 2n fatorial, mais somatório de n igual a zero até infinito, aí vem esse aqui, menos 1 elevado a n, a 1, x elevado a 2n menos 1, sobre 2n menos 1 fatorial. 2n menos 1 fatorial, tá certo? Então, colocar um traço melhor aqui. Isso. 2n menos 1 fatorial. Tá aqui. Claro que as constantes A0 e A1 você pode colocar para fora. Então, vai ficar assim, ó. A0, aqui para fora do somatório, vezes todo esse somatório. Só que o somatório sem o A0 aqui é justamente a série de Taylor do cosseno. Então, ficou A0 cosseno, certo? De x. Agora, naquela lousa, eu não sei se eu confundi e coloquei seno no lugar do cosseno. Agora, A1 mais A1 mais A1. Eu lembro que eu coloquei Azinho e Bzinho nas constantes. Aqui ficou A0 e A1. A1 vezes seno de x. Tá? Ah, professor, teria que testar o intervalo e o raio de convergência dessa série? Sim. Vou deixar como tarefa de casa. Tarefa. 2 pontos. Verifique pelo teste da razão, né? Verifique o intervalo
barra raio de convergência das séries. Aí vou botar entre parênteses o que você vai usar, que a gente já treinou nessa aula. Teste da razão. Ó, com isso tudo que eu discuti aqui com vocês, com isso tudo que eu revi de... quer dizer, agora já vai ser a lousa 14, né? Save, deixa eu ver aqui. Agora aqui já ficou 14 lousas, né? Então, lousa... Depois eu passo tudo isso aqui para JPEG. Lousa 14. Quer dizer, com tudo isso aqui que a gente viu nessa aula, turma, a revisãozinha de séries, o teste da razão, a equação diferencial, mostrei para você a motivação da equação, resolvi por Laplace para você ver que é seno e cosseno, cheguei aqui nas séries do seno e do cosseno. Com isso tudo de 5.1 e 5.2, já está lá no Classroom, até o Xerox para você ver. Eu quero que você repasse isso essa semana, tente fazer os exercícios da lista o máximo possível. Quando chegar na aula segunda-feira que vem, a gente conversa mais sobre isso, discute outros exemplos ou exercícios que você não conseguiu fazer e arremata esse assunto, que nós não vamos voltar mais nesse assunto, é só um pouquinho mesmo, só para você ter uma ideia e ver como é que funciona. A ênfase maior da prova vai ser transformada de Laplace, tá certo? Mas, enfim, espero que tenha sido proveitoso para vocês, tá certo? Vocês querem perguntar alguma coisa para mim? Querem falar alguma coisa? O que eu tinha para falar, eu já falei. O pessoal tá meio... Talvez já tenha até ido embora, né?